Dois clássicos da literatura brasileira. Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre os livros Menino de Engenho e Doidinho, dois clássicos da literatura brasileira escritos pelo paraibano José Lins do Rego. Essa foi a minha primeira experiência lendo Zé Lins e até a editora Global, que é agora responsável pela publicação da obra do autor, me enviar esses livros, eu não tinha ideia de que Menino de Engenho tinha continuação. E quando eu falei sobre isso lá no Instagram, várias pessoas também falaram pra mim que não tinham ideia disso, mas sim, senhoras e senhores, Menino de Engenho tem continuação. Na verdade, Menino de Engenho e Doidinho são os dois primeiros volumes de uma série de 5 livros que integram o chamado Ciclo da Cana-de-Açúcar do Zé Lins, e eles contam a história do Carlos de Melo, que é o seu narrador protagonista. Publicado em 1932, Menino de Engenho começa de maneira bastante chocante. Eu vou ler aqui para vocês o primeiro parágrafo. Eu tinha uns 4 anos no dia em que minha mãe morreu. Dormia no meu quarto quando pela manhã me acordei com um enorme barulho na casa toda. Eram gritos e gente correndo para todos os cantos. O quarto de dormir de meu pai estava cheio de pessoas que eu não conhecia. Corri para lá e vi minha mãe estendida no chão e meu pai caído em cima dela como um louco. A gente toda que estava ali olhava para o quadro como se estivesse em um espetáculo. Vi então que minha mãe estava toda banhada em sangue e corri para beijá-la quando me pegaram pelo braço com força. Chorei, fiz o possível para livrar-me, mas não me deixaram fazer nada. Então é assim, com o feminicídio, que a história do Carlinhos tem início. É esse garoto que com razão se vê inconformado, desconsolado com a força arbitrária do destino, esse destino tristíssimo em que o seu pai é responsável pelo assassinato da sua mãe, e é essa força arbitrária que, em face à sua inesperada orfandade, o leva ao engenho do avô, o José Paulino Coronel Cazuza, onde o protagonista, para sempre marcado por uma melancolia profunda, aprende a lidar com a condição de órfão, recebendo dela tanto a carência quanto a liberdade. O engenho do seu avô Paulino é um dos mais portentosos ali da região, onde todos conhecem o seu avô, e logo a gente fica sabendo, junto do protagonista, que tem um fascínio notável pelas máquinas do engenho e a sua agitação febril, que toda aquela riqueza provém justamente da cana-de-açúcar, né, da produção que advém dela. E se a gente considerar que no tempo da narrativa a cana ainda era o produto agrícola, o grande produto agrícola brasileiro, né, um dos pilares da nossa economia, então esse engenho, esse micro-universo se delineia como um representante das engrenagens socioeconômicas brasileiras, ou seja, do país Brasil como um todo, extrapolando os limites daquela propriedade. Embora isso não se dê de maneira apelativa no livro, que se concentra em aspectos memorialísticos e, portanto, mais interiores do narrador, essa é uma chave de leitura que se oferece conscientemente pelo texto, sem dúvidas também pensado nesse sentido. Nas lembranças, então, o Carlinhos destaca inúmeras vezes o contraste entre a sua vida de criança rica e a vida das crianças pobres ali ao redor, que viviam nas terras do seu avô, plenamente inseridas no circuito do trabalho, usando as palavras do João César de Castro Rocha na apresentação dessa edição aqui. Então a gente enxerga ali muito claramente o trabalho infantil como uma herança da escravidão, escancarando a assimetria social que salta aos nossos olhos em vários momentos. É possível dizer que de maneira um pouco implícita, assim, sobretudo pela posição do narrador, que narra sem julgar. Retomando essas memórias, ele é bastante benevolente com seu eu infantil. E ele se compromete a contar sua história recuperando as impressões que ele tinha naquele tempo especificamente, né? Isso gera, assim, um certo incômodo, mas eu, pelo menos, nunca li uma narrativa que tivesse a escravatura ou o período imediatamente pós-escravatura como cenário sem me incomodar.
E nesse caso, o acossamento vem mesmo porque são várias as ocorrências em que se manifesta como que um racismo pueril, se é que isso é possível, mas ele aparece ali. Por exemplo, na página 101, quando ele diz o seguinte: o costume de ver todo dia esta gente na sua degradação me habituava com a sua desgraça. Nunca, menino, tive pena deles. Achava muito natural que vivessem dormindo em chiqueiros, comendo um nada, trabalhando como burros de carga. A minha compreensão da vida fazia-me ver nisto uma obra de Deus. Eles nasceram assim porque Deus quisera, e porque Deus quisera, nós éramos brancos e mandávamos neles. Mandávamos também nos bois, nos burros, nos matos. É um trecho muito perturbador e há então um distanciamento moral do narrador de si mesmo, ou seja, do narrador adulto em relação ao protagonista criança, e não só nesse contexto, mas durante todo o livro. E embora ele não seja juiz de si mesmo, a gente não consegue classificar se isso é exatamente uma permanência dessa perspectiva no seu eu crescido, porque ainda assim ele conta, né? Ele não esconde as injustiças todas das suas relações, e nesse trecho especificamente há uma marcação importante, né? Porque ele diz: nunca, menino, tive pena deles, o que pode significar tudo ou nada, né? Não sei se com o decorrer dos próximos livros a gente consegue chegar a uma conclusão em relação a isso, mas o que acontece é que essa narrativa acaba, querendo ou não, por escancarar o caráter atroz da formação do Brasil, que, e de novo eu recupero João César de Castro Rocha citando, é marcada pela proximidade física que, no entanto, nunca suprime a distância social. No fundo, parece um artifício engenhoso que colabora para a permanência das desigualdades, no engenho e, sobretudo, fora dele. Então, há uma proximidade desse menino com os moleques do engenho, o Zé Lins usa muito essa palavra moleque. Aliás, ele faz sempre questão de destacar como ele se misturava com os pobres, exalando ali um virtuosismo tacanho. Há uma proximidade do avô e de toda a família com essas pessoas, a sua família que o próprio Carlos chama de nós, os da Casa Grande. Mas os trabalhadores, assim, até jantam ali com eles, só que cada um em uma ponta da mesa, a família de um lado, os trabalhadores do outro, mais distante possível, sempre os trabalhadores calados, né, durante o jantar, como que obedecendo a uma ordem silenciosa que preservasse as desigualdades características dessa formação de Casa Grande senzala. Aliás, a senzala dos tempos de cativeiro permanece de pé ali no engenho, mesmo depois de finda a escravidão, como um monumento desses não tão velhos tempos, né? Ou seja, esse romance dialoga muito profundamente com a obra ensaística do Gilberto Freire, que foi amigo do Zé Lins, que virá a ser publicada pouco depois, bem pouco depois. E essas dicotomias, afinal de contas, são mesmo a cara do Brasil, né? Infelizmente continuam sendo. E o Zé Lins as explora com bastante interesse, pautando esse primeiro livro especificamente em muitas dualidades. Há, por exemplo, a dualidade entre a sua jovem tia Maria, que é um anjo, ele fala assim, que cuida dele como um filho, e a velha tia Sinhazinha, que seria o demônio em pessoa. Então prevalecem não só arquétipos característicos de uma perspectiva infantil mais maniqueísta do mundo, mas, sobretudo, a concepção patriarcal do que é e de como deve ser uma mulher, sempre subalterna e sexualizada, especialmente, é claro, as mulheres negras. Outro dualismo que sobressai é o da seca e o da enchente. O engenho é circundado pelo rio Paraíba e tem um momento no livro em que o rio enche, há uma cheia e é a primeira cheia que o menino assiste, e é impressionante como a gente se sente lá nesse momento, com a descrição que ele faz, com uma aplicabilidade narrativa admirável. E essa bifurcação, né, enchente e seca, vem para reforçar a dicotomia mais elementar da obra, que é essa separação entre pobres e ricos. O céu e o inferno ele só aprende mais para frente porque o funcionamento do engenho não compreende propriamente uma doutrina cristã.
Na verdade, é como se o engenho tivesse a sua própria religião. E isso também dá certas liberdades ao Carlos e aos outros garotos ali, aos seus primos e também os moleques do engenho, para expressar um tipo de perversidade infantil espantosa. Por exemplo, eles são bem cruéis com os animais ali. E o Carlinhos vai desenvolvendo uma relação curiosa e até engraçada com a religião, com o cristianismo, né, especificamente. Ele diz aqui na página 63 o seguinte, sobre histórias que contavam ali pra ele quando ele era criança, né? O lobisomem existia, era de carne e osso, bebia sangue de gente. Eu acreditava nele com mais convicção do que acreditava em Deus. Ele ficava tão perto da gente ali na mata do rolo, com as suas unhas de espetos e os seus pés de cabra. Deus fizera o mundo somente. Era distante dos nossos medos e nós não o víamos como a José Cutia com seu cesto de ovos. Pintavam o lobisomem com uma realidade tão da terra que era mesmo que eu ter visto. De Deus tinha-se uma ideia vaga de sua pessoa. Um homem bom, com o céu para os justos e o inferno para a gente ruim, como a velha sinhazinha, com caldeiras e espetos quentes. Mas tudo isso depois que o sujeito morresse. O lobisomem lutava corpo a corpo com a gente viva. Era sair antes da meia-noite para a mata do rolo e encontrá-lo. Então isso também é que ele fala dessas histórias que ele ouvia, né? E a melhor contadora de histórias ali da região é uma personagem incrível que o Zé Lins traz para o livro, que aparece aqui e que marca agudamente a infância desse protagonista, que é a velha Totonha, como que uma Sherazade do engenho. Ela sempre vem com histórias maravilhosas e planta a sementinha da literatura na cabecinha daquele menino, além de provar para todo mundo que apropriar-se de histórias é uma forma de não envelhecer. Então, tudo isso faz do engenho um lugar em que tudo é permitido para ele, né, que é neto do coronel, esse espaço bucólico, idílico, sempre temperado por pitadas de melancolia que nunca o abandona, como eu comentei com vocês. Então ele sempre pensa na mãe, a morte da mãe vai o acompanhando em todos os caminhos da sua sensibilidade e informação, como ele diz, e ele diz também que era um menino triste e solitário, muito preocupado com a morte. Apesar de ser ali também o espaço onde se iniciam as suas desilusões, os seus impulsos mais cruéis de desforra, os seus traços sádicos também, o lugar onde ele perde a inocência literalmente, porque ele entra em contato com o sexo muito cedo, nesse espaço de liberdade. É o lugar onde ele tem também o primeiro amor não correspondido, ao qual inclusive ele reage com certa semelhança assustadora ao chamado amor paterno que matou a mãe dele, né, com suas ideias de posse, de ciúmes e ímpetos. Mas apesar disso tudo, ainda assim, ele imagina o engenho como um conto de fadas, como um reino fabuloso, sempre uma espécie de paraíso. Mas todo carnaval tem seu fim, né, e ele já grande, ali com 12 anos, mas muito travesso, é mandado para o colégio, que todos sabem é uma verdadeira casa de correção. Aí termina então o primeiro volume, o Menino de Engenho, com o Carlinhos descrito por si mesmo como menino perdido, menino de engenho. Então, antes o engenho era o mundo. Agora ele acessa outra parte do mundo, que é o internato, em grande medida também um micromundo preparatório, né? O próprio Zé Lins remete ao Ateneu do Raul Pompeia como uma referência aqui para o livro, para o Doidinho. E o Ateneu é de fato uma referência incontornável, né, nas reproduções de internatos na literatura brasileira. Mas enquanto o tom do romance do Raul Pompeia, para o qual já tem vídeo aqui no canal, é super sóbrio, sisudo mesmo, e como que subjugado à atmosfera severa do próprio colégio, Doidinho, esse livro aqui, é muito mais descontraído, e mesmo que a escola aqui seja também bastante rígida, a sua descrição obedece às ordens do narrador, e não o contrário, né? O narrador que obedece à formalidade do colégio. Então, se você gosta da temática, mas achou o Ateneu chato, que é um comentário que eu ouço com bastante frequência, vale a pena dar uma chance ao Doidinho, que é formalmente muito mais desembaraçado. De toda forma, o que a gente tem aqui é um movimento de amadurecimento fortemente marcado por um movimento de mudança de território. Então, as duas coisas andam juntas.
Chegando lá, o protagonista deixa de ser o Carlinhos e passa a ser tratado como Carlos de Mello, assim, tendo de se assumir em nome e sobrenome, feito gente grande, como se trajasse uma nova identidade. No colégio, ele se sente super isolado do mundo, o que não deixa de ser, né? Mas ele sente uma dor pungente de liberdade amputada, à semelhança do que ele fazia com os canarinhos no engenho, né? Enjaulando-os para o seu contentamento. E é na escola que ele experimenta pela primeira vez na pele a injustiça, os julgamentos brutos do diretor. Embora ele tenha sofrido ali com a tia Sinhazinha, nem chega perto do que ele passa com o diretor. E é só aí, quando é ele que sofre sem ninguém passar a mão na cabeça, ele parece se dar conta dos sofrimentos que acompanham as desigualdades do mundo. E se há uma dualidade que norteia esse segundo livro, é entre a liberdade e a prisão, reproduzida por diversas imagens ao longo do texto, não só por essa imagem do colégio e do mundo lá fora, mas há também uma outra muito forte dos prisioneiros que ele vê todos os dias observando pela janelinha o trem na estação, indo e voltando da estação. Então tem sempre essa imagem bem marcada aqui no livro. A melancolia, sua companhia de sempre, continua ali com ele, né? Conduzindo-o do engenho ao colégio, junto da ideia de morte, que aqui ganha ares ainda mais sombrios, porque ele começa a imaginar, em ímpetos hipocondríacos mesmo, que hereditariamente ou a morte ou a loucura hão de segui-lo, né? É porque a mãe morre, o pai enlouquece, vai para um sanatório, fica lá para sempre, e o que de fato não deixa de acontecer na medida em que ele tá sempre lembrando da morte do pai, da morte da mãe e da loucura do pai, né, que fica lá no sanatório, ou seja, a sombra da morte e da loucura não deixa de estar sempre com ele. E por uma infeliz coincidência, por conta da sua inquietude, porque ele é um menino muito inquieto, ele recebe o apelido de doidinho no colégio. Todos ali têm seus apelidos e o dele acaba sendo esse. Então, assim, tem mais essa marcação paterna ali, sem que as pessoas sequer soubessem do que havia acontecido. Mas, apesar de tudo, é na escola que ele conhece a amizade na figura do Coruja. É um colega de classe que o presenteia com um aprendizado prático da santidade. O Coruja para ele é um santo. Eu não vou dar muitos detalhes do porquê, mas diante de uma atitude louvável do Coruja, o Carlos chega mesmo a dizer que naquela sala, sozinho, como numa igreja deserta, Deus existia para mim. Então ele vê Deus, ele passa a acreditar em Deus por conta do Coruja. Então o internato é, por definição e para além da definição, um lugar de descoberta do mundo. Eu vou recuperar aqui um trecho da página 54, que é um trecho super bonito que ilustra bem isso. O mundo crescia para mim. Tinha 5 partes. Era mais alguma coisa que o Santa Rosa e o colégio do professor Maciel. Havia um certo encanto na virgindade da minha ignorância, ao tempo em que ia aos poucos sabendo de coisas que me pareciam absurdas. O sol era maior do que a terra, e a terra era que andava em torno dele. As estrelas brilhavam também de dia. Os livros afirmavam essas verdades, mas acreditar nelas custava muito a minha compreensão limitada das coisas. Via a lua correndo no céu, o sol nascia num canto e se punha noutro. E por mais que a geografia contasse as suas histórias e os globos terrestres girassem em cima da mesa, ficava acreditando mesmo no que estava vendo com meus próprios olhos. Essa descoberta do mundo, esses conflitos todos, vão dotar o Carlos de novas perspectivas e junto delas vêm maiores desilusões, né? Ele começa, por exemplo, a perceber que o seu avô, Zé Paulino, não era exatamente o mais poderoso dos homens, como ele imaginava. Ele passa também a se dedicar com fervor e com temor ao catolicismo, com o qual ele entra em contato mais direto por meio do colégio. Ele fica também sabendo da passagem do engenho à usina, quando um colega dele, acho que no final de semana, sai e acaba visitando uma usina e volta para contar para ele. E então ele se encanta, né, em pensar nessas novas máquinas, sempre fascinado por elas, sem perceber que esse já era um sinal de decadência da cultura açucareira, que era a razão da riqueza do avô, né? Como bem apresentado aqui na apresentação da Marisa Lajolo nesse livro.
Uma outra coisa que ele descobre de positivo nesse período é o cinema. O pessoal do colégio vai ao cinema uma vez por semana e é muito legal como ele descreve essas idas para assistir aos filmes. E ele experimenta também voltar para casa, né, essa sensação maravilhosa de retornar a tudo que é seu, aos privilégios de estar no próprio lar. Mas ele prova também o incômodo de ser taxado de doidinho, mas pro final do livro ele começa a se incomodar muito com isso e sentir uma vontade de se livrar desse estigma, o que já vai anunciando mesmo o fim de doidinho, né? E de toda forma a gente vai então se afeiçoando a esse garoto que cresce, mas que no fim, ainda que as coisas do mundo reduzam suas admirações de criança, não deixa de ser um menino de engenho, um menino perdido. Esse segundo volume termina em suspensão, que me deixou morta de curiosidade para saber o que acontece depois, mas mesmo este fim reforça essa ideia do final do livro anterior, dele ser um menino de engenho, um menino perdido. Então, nestes dois livros, o Engenho e o Colégio funcionam como cenários brasileiros em que se manifesta muito da nossa formação social, da nossa personalidade mesmo enquanto nação, e onde ele atua como um sujeito privilegiado, do que a gente sempre é lembrado no relato, o relato sempre pontua isso, e é um relato que serve facilmente a uma leitura antropológica. Eu não diria que estes são livros antropológicos, afinal a gente está falando de ficção, né? Por mais que tenha traços ali autobiográficos, mas são livros que servem a leituras antropológicas, então são riquíssimos literária e antropologicamente, e não por acaso eles recebem a alcunha de ciclo da cana-de-açúcar, né? Dá pra gente entender muito desse período da cana como produto super importante da nossa economia, lendo aqui os romances do Zé Lins. Os capítulos são deliciosos de ler, eles têm um quê de oralidade que colabora muito à fluidez do texto. E eu trouxe aqui um trechinho que o Drummond escreveu sobre o Menino de Engenho, porque eu adoro o Drummond falando sobre literatura. Ele diz o seguinte: sua narrativa tem quase o estilo oral dessas histórias, sem invenções literárias que interessem por si, e a sensação de alegria de ouvir domina o leitor, mas uma angústia nova, diferente dos sustos ingênuos que os casos folclóricos ministravam, fica pregada a quem leu. A ideia do Zé Lins do Rego, ao começar a escrever esses livros, era escrever uma biografia do seu avô, que era também senhor de engenho e, portanto, representante desse patriarcalismo rural do Nordeste açucareiro, como disse o Antônio Carlos Vilaça. Mas ele acabou escrevendo, então, esses livros de memória, começou pensando na biografia, acabou virando um livro de memórias desse personagem ficcional, que juntos compõem, então, um grande romance de formação, não só do personagem, mas também do Brasil, né, de um período ali bastante específico da formação do Brasil. Então, esses faits divers, esses fatos diversos, como ele diz, são como cenários da memória que ele vai revisitando ao mesmo tempo em que, inevitavelmente, revisita também cenários da cultura e da sociedade nordestinas autenticamente brasileiras. Então eu não acho que o personagem, o protagonista, seja um representante de todo brasileiro, mas a sua trajetória passeia pelas calçadas que pavimentam o Brasil, né? Então ele é sem dúvida um representante da sua classe, do seu tempo, o que me faz pensar em Proust, e é óbvio que eu não fui a primeira pessoa a fazer essa associação. O Paulo Prado já dizia que o José Lins do Rego era alguém que havia encontrado o tempo, então ele seria assim simplesmente o nosso Proust. O Proust é o autor francês que se valeu da sua própria memória para escrever 7 volumes retomando o seu tempo, o tempo perdido, né, em busca do tempo perdido, e que fazendo isso acaba também compondo um retrato vivíssimo da sociedade parisiense da época. Então é mais ou menos o que o Zé Lins faz aqui, com a diferença de que estes livros são menos densos e, portanto, mais facilmente penetráveis, o que, ao contrário de uma crítica, na verdade, um elogio, na medida em que as suas narrativas são transparentes, sabe? São desvendáveis. E lê-las é como conquistá-las, é como se a gente conquistasse tudo aquilo e tivesse ali mesmo. Então eu adorei essa experiência de conhecer mais os anos de aprendizagem do Carlos e com isso conhecer mais do Brasil açucareiro.
Eu tô muito curiosa, com muita vontade de ler os próximos volumes de verdade, assim, eu tô pensando muito nessa história. E agora a Editora Global tá publicando novas edições, então imagino que logo a gente tem as continuações seguindo aqui essa diagramação, esse projeto gráfico. Mas é isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, me diz aí embaixo se você já leu Os Velhinhos do Rego. Finalmente eu li e adorei, gostei muito mais do que eu imaginava, e acho que se você tá buscando uma narrativa gostosa de ler, essa é uma excelente pedida. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe a Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!